Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. Esse texto está em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão, estaremos orando juntos. Se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários, assim mais pessoas estarão orando por você. E não se esqueça também de conferir o link do meu canal do WhatsApp, que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você seguir esse meu canal no WhatsApp, você não vai perder nada que posto por aqui no YouTube. E você vai receber também, todos os dias, versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições, eu coloco ali também pequenos devocionais em texto, para você meditar na palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão de hoje. Eu escolhi aqui esse versículo de número 6 do capítulo 4 do livro de Tiago. Aqui diz, conforme eu já li, que Deus, ele dá maior graça, ele concede graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. Para entendermos um pouco o contexto aqui desse versículo, vamos ler alguns versículos anteriores aqui dentro do capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 4, onde está escrito o seguinte: infiéis. Em outras versões vai dizer adúlteros, mas aqui na minha versão está utilizando a palavra infiéis, que é a mesma coisa. Aquele que é infiel é aquele que comete adultério, ou aquele que adultera um contrato ou algo combinado, ou uma aliança. Então vamos lá. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Ou você supõe que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele concede maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. Esse texto aqui, em outras palavras, ele está transmitindo a mesma mensagem que nós temos em outros textos da Bíblia Sagrada. A mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a graça e o amor de Deus que foram manifestados através de seu Filho Jesus Cristo, nos trazendo salvação, nos trazendo o perdão de nossos pecados, a fim de nos salvar da condenação eterna. E como podemos ver isso aqui dentro desse contexto, aqui no capítulo 4 de Tiago? Nesse trecho, o autor Tiago, ele falou sobre a amizade das pessoas com o mundo. Mas no início do capítulo aqui nós vamos ver ele falar sobre contendas, sobre um comportamento imaturo, infantil e carnal dos cristãos. Olha só o que ele escreveu aqui no versículo 1. Olha, ele faz uma pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde surgem as inimizades, as contendas, as disputas? Aí ele continua: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Eu já falei em outros textos aqui que nós temos duas naturezas dentro de nós. A velha natureza que foi herdada de Adão, a natureza pecaminosa, e a nova natureza que nós herdamos de Jesus Cristo, a partir do momento que nós cremos em Deus, no seu Evangelho e no Senhor Jesus Cristo. Nós somos gerados em Cristo Jesus. Deus gera em nós um novo ser. Mas esse velho homem, ele não é retirado de dentro de nós.
ele também, esse velho homem, não é restaurado, não é renovado, não é transformado. Por isso, ficam essas duas naturezas lutando, brigando, guerreando e militando, conforme diz a Bíblia, militando dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas: aquele bem que eu quero fazer, eu não faço, mas aquele mal que eu não desejo fazer, esse sim eu faço. Então, por causa dessa luta que há dentro de nós, muitas pessoas, não alimentando o seu espírito, elas dão lugar à sua carne, ou seja, à sua velha natureza. E por causa disso, o que prevalece na vida da pessoa é a natureza pecaminosa, as obras do pecado. E isso estava acontecendo com os destinatários de Tiago, pois é o que ele falou aqui. Eles estavam vivendo em guerras e contendas. E ele ainda pergunta, e ele ainda afirma, né, depois dessa pergunta: essas guerras e contendas, elas vêm de dentro de vocês, dos prazeres, da cobiça do coração de vocês, da luta que acontece dentro de vocês, a luta entre a natureza carnal, a natureza espiritual, melhor dizendo, entre o velho homem e entre o novo homem que foi gerado a partir da fé em Jesus Cristo. E ele continua no versículo 2: vocês cobiçam, desejam e nada vocês têm. Vocês matam e invejam. Vejam que atitudes carnais para os cristãos praticarem. Vocês matam e invejam, porém vocês nada conseguem nem podem obter. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Nada vocês têm. Aí ele continua dando mais motivos porque eles não têm. Eles não têm porque eles não pedem. Vejam que até aqui está falando de cobiça, de desejar coisas, guerrear por causa de coisas, cobiçar coisas, divisões por causa de coisas, invejas por causa de coisas. E ele continua explicando: vocês não têm porque vocês não pedem. E pior ainda, quando vocês pedem, vocês não recebem. Quer dizer que ainda existe outro problema a ser resolvido no caráter desses cristãos. E qual era esse problema? Porque eles não tinham o que eles pediam quando eles pediam. Eles não recebiam porque eles pediam mal, ou seja, para gastar, esbanjar nos seus próprios prazeres. Ou seja, a intenção do coração, a motivação do coração deles em adquirir coisas, adquirir bens, conquistar coisas, era uma motivação reprovada por Deus, uma motivação simplesmente egoísta, pensando no seu próprio eu, não considerando o seu próximo, levando em consideração que nós devemos viver também para o nosso próximo. Precisamos viver para Deus e também para o nosso próximo. Uma certa vez perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus Cristo respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E Jesus ainda completou, dizendo que existe um outro mandamento semelhante a esse primeiro, ou seja, tão importante quanto esse. Isso significa que se você pratica um e não pratica outro, todos estão invalidados. É a mesma coisa de você não estar agradando a Deus. E qual é este mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E pelo que vemos aqui nesse texto, essas pessoas às quais Tiago escreveu essa carta para eles, elas estavam sendo egoístas, não praticando o amor ao seu próximo. E no versículo 4 ele continua dizendo: vocês são infiéis. Aqui na minha tradução bíblica mais antiga, Almeida Revista Atualizada, eles utilizaram esta palavra, infiéis. Em outras traduções, vocês podem encontrar a palavra adúlteros. E por que ele está chamando esses cristãos de adúlteros? Aqui ele está se referindo a um adultério espiritual. Por que estou dizendo isso? Porque nós vemos na Bíblia Sagrada que Deus
faz uma aliança com seu povo, ele fez uma aliança com seu povo, ele mantém essa aliança com seu povo. Ele tem uma aliança com seu povo desde os tempos antigos e até hoje, através de Cristo, ele continua tendo uma aliança com uma raça humana. Porém, assim como as pessoas faziam no passado, desde os tempos do povo de Israel, assim como eles faziam, as pessoas hoje estão fazendo também. E o que elas estão fazendo? Elas estão sendo infiéis a Deus. Deus, ele sempre é fiel, ele permanece fiel, ele não falha em cumprir com a sua palavra, com aquilo que ele prometeu. Ao contrário disso, o ser humano, por causa do pecado, ele não consegue permanecer fiel a Deus. Ele sempre está traindo a aliança, traindo a confiança de Deus, sendo infiel. E por que algumas Bíblias vão usar a palavra adúltero? Nós sabemos que em um relacionamento conjugal, quando um homem ou uma mulher, eles quebram a aliança do casamento ou do relacionamento, tendo relacionamento com outra pessoa, nós chamamos isso aí de adultério. Essa palavra adultério, ela vem de adulterar, significa alterar, alterar algo que estava em acordo. Normalmente nos contratos vem escrito os acordos, os deveres de cada parte. Quando você compra algo, por exemplo, um imóvel, um carro ou qualquer outro bem, ou um contrato de prestação de serviços, existem ali dentro daquele contrato as obrigações de cada parte. Se alguém quebrar as cláusulas daquele contrato, esse alguém ele vai estar sendo infiel, ou seja, ele não vai cumprir aquilo que prometeu e está registrado ali através das cláusulas do contrato. E quando as pessoas se casam, elas têm um relacionamento conjugal com alguém, no casamento isso funciona de algo semelhante, tanto que durante a cerimônia do casamento, quem está ministrando a cerimônia, ele pergunta tanto para o noivo quanto para a noiva se ambos eles prometem ser fiéis até a morte, fiéis até mesmo mediante situações complicadas e difíceis, como enfermidades, doenças, entre outras coisas. Então ali quando a pessoa diz sim, eu aceito, ela está, através de suas palavras, de forma semelhante, como se estivesse escrevendo o contrato, ela está dizendo sim, eu concordo com essas cláusulas, eu prometo que vou ser fiel, vou cumprir com as minhas obrigações de ser fiel e amar o meu cônjuge. É isso que acontece no casamento e no relacionamento nosso, no âmbito espiritual, religioso. O povo de Deus se relacionando com Deus não é diferente. Espiritualmente falando, nós temos uma aliança com Deus, um contrato com Deus. E usando essa linguagem aqui de adultério, de infidelidade, a própria Bíblia também utiliza essa linguagem. Nós podemos encontrar isso lá no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ou melhor, Deus, ele vai falar com o povo através do profeta Jeremias, usando essa linguagem de um relacionamento de um marido com a esposa, por exemplo. Ezequiel também usa essa linguagem. Outro profeta também que usa dessa linguagem, inclusive quase o livro dele todo, se não todo o livro de Oséias, do profeta Oséias, vai utilizar essa linguagem aí, uma história de um relacionamento do profeta com uma prostituta, que ele casa com ela, depois ela trai ele e ele pega ela de volta, perdoa ela e ela abandona ele. É assim que Deus faz com o seu povo. O seu povo é infiel, mas ele permanece sempre fiel. Então, todas as vezes que um cristão, alguém que crê em Deus, que o povo de Deus é infiel a Deus, comete pecados, quebra alguma cláusula ou algumas cláusulas do contrato que ele tem com Deus, e onde estão essas cláusulas? Dentro da Bíblia Sagrada. Todas as vezes que falhamos nessas cláusulas, nós estamos sendo infiéis a Deus. Nós não estamos conseguindo cumprir aquilo que nós deveríamos estar cumprindo a Deus.
Mas graças a Deus, ele enviou Jesus Cristo justamente por causa disso, porque homem nenhum, mulher nenhuma, ser humano nenhum consegue ser completamente, plenamente, 100% fiel a Deus em todas as coisas. Algumas pessoas vão ser fortes em algumas áreas da vida, porém, em outras áreas elas vão ser fracas. Tem pessoas que têm fraquezas com certos tipos de pecado, outras pessoas já não têm. Mas Deus enviou Jesus Cristo, que viveu nessa terra sem pecado, cumpriu toda a lei de Moisés, todos os escritos dos profetas e tudo o que estava nos Salmos. Ele foi o Cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito, sem defeito, sem pecado, que se apresentou a Deus, teve o seu sangue derramado, morreu em nosso lugar, para que Deus viesse nos perdoar, assim como Deus perdoava o povo antigamente, quando os sacerdotes tinham que sacrificar animais, derramar sangue de animais para que Deus aceitasse o seu povo de volta após eles cometerem pecados. Portanto, é por causa do sacrifício de Jesus Cristo que Deus te aceita, mesmo você sendo pecador. É por isso que ele me aceita, mesmo eu sendo um pecador, porque Jesus Cristo morreu por mim e por você, conforme está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, voltando aqui a falar de adultério, conforme nós estávamos lendo aqui em Tiago, capítulo 4, no versículo 4, Tiago escreveu, infiéis, adúlteros, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, as pessoas que têm, vamos dizer, eu tentei falar uma palavra aqui, mas ela não vai dar certo. As pessoas, vou arrumar outras palavras aqui. As pessoas que têm afeição pelo mundo, as pessoas que têm acordo com o mundo, contratos com o mundo, amizades com o mundo, as pessoas que têm um relacionamento com o mundo, essas pessoas, elas são inimigas de Deus. Mas deixa eu te explicar aqui o que é o mundo, porque quando eu disse as pessoas terem contato, relacionamento, amizade, você pode pensar assim, então eu não posso viver nessa terra, pois eu vivo no mundo. Mas o mundo que a palavra está falando aqui, está em Tiago capítulo 4, esse mundo aqui é o sistema pecaminoso. Não está falando as pessoas, as coisas físicas e materiais em si. Está se referindo ao sistema de vida mundano, ao modo de vida pecaminoso do mundo. Você sabe muito bem que o mundo ele rejeita a Deus. Ele rejeita o evangelho de Cristo. Ele rejeita os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos uma prova de que o mundo é inimigo de Deus, até mesmo porque Deus é luz e a luz revela todas as coisas. A luz, ela mostra tudo o que está em oculto, tudo o que está em trevas e mostra tudo o que é certo e também mostra tudo o que é errado. E as pessoas que vivem nesse sistema pecaminoso, que nós chamamos de sistema mundano, elas têm mais prazeres nas coisas do mundo, mais prazeres nos seus próprios deleites, nas suas próprias vontades, são egoístas, mais prazeres em si mesmas, nas coisas do mundo, nas suas práticas pecaminosas, do que prazer em Deus e nas coisas de Deus. Por isso, elas rejeitam a Deus, rejeitam a palavra de Deus e se tornam inimigas de Deus, porque elas constantemente estão se rebelando contra Deus. Ou melhor, elas estão praticando aquilo que Deus, elas estão praticando o contrário, o oposto daquilo que Deus nos ordena praticar. Elas estão vivendo da maneira contrária que Deus nos instrui e separou para que nós viéssemos andar neste mundo, conforme está escrito
em algum lugar aqui no Novo Testamento que Deus, ele desde a eternidade passada, ele já separou as boas obras para que nós viéssemos andar nelas, em Cristo Jesus. Mas as pessoas que vivem nesse sistema do mundo, no estilo do pecado, agradando seus próprios prazeres e rejeitando a vontade de Deus, essas pessoas estão se rebelando contra Deus, estão desobedecendo a Deus. Dessa forma, elas permanecem na posição de inimigas de Deus. E é sobre isso que Tiago está falando aqui, eu li no capítulo 4, versículo 4. Infiéis, e o pior de tudo, ele está falando aqui para cristãos, cristãos que vacilaram, que talvez voltaram atrás. Pois olha só, ele está repreendendo eles. Vocês são infiéis, vocês são adúlteros, vocês não compreendem, ainda não entenderam que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, se você se tornar amigo do mundo, automaticamente você se constitui inimigo de Deus? No versículo 4 continua: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então vai prestando atenção aí para você não se tornar inimigo de Deus. Fuja dos prazeres do mundo. Fuja das paixões mundanas. Negue os desejos da sua carne. Os desejos da nossa carne, os prazeres desse mundo, eles são prazerosos apenas no âmbito do velho homem, da natureza carnal do velho homem, da natureza pecaminosa. E eles têm o prazer imediato e logo vão embora e deixam as pessoas tristes, deprimidas, frustradas, vazias, doentes, viciadas, violentas, oprimidas por espíritos malignos e o pior de tudo, na posição de inimigas de Deus. Agora, o contrário disso é você buscar, ao invés de buscar os prazeres do mundo e os prazeres da sua carne, busque a presença de Deus. Na palavra de Deus diz que na presença de Deus existem abundâncias de alegrias, delícias de prazeres inexplicáveis na presença de Deus. Deus é vida. Deus, ele tem plena satisfação para a nossa alma. Ele é quem tira de nós todos esses sentimentos malignos que tentam nos matar, nos oprimir, e nos preenche com seu amor, com a sua alegria, com a sua paz, nos trazendo vida, nos colocando em uma situação de alegria e de paz que nós nem ninguém consegue explicar. É isso que nós precisamos e devemos fazer, buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, nos deleitar, buscar ter prazer em Deus e nas coisas de Deus. Agora eu continuo aqui lendo o versículo 5, no capítulo 4 de Tiago. Ou vocês supõem que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e ele fez habitar em nós. Vou ler mais uma vez aqui porque eu li errado. É uma pergunta. Ou você supõe que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Ele está perguntando se as pessoas acham que isto aqui é inútil, essa fala que está escrita em algum lugar na Escritura, que apesar de, nos dias de hoje, nós não sabemos onde está essa referência na Escritura Sagrada. Talvez algum outro tipo de texto, de pergaminho que eles tinham e não foi inserido aqui na Bíblia, não foi canonizado junto com os nossos livros que temos na Bíblia Sagrada de hoje. Mas independente disso, por estar aqui dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, é uma palavra verdadeira e nós conseguimos encontrar outros textos que nos mostram que isso aqui que está escrito no versículo 5 é uma verdade. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Você precisa entender que Deus te ama e além de te amar, ele tem zelo por você, ele tem cuidado por você e cuida de você. E tem mais, ele tem ciúmes de você. Você se lembra que nós estamos trabalhando aqui nessa meditação em um contexto de
na linguagem de relacionamento, fidelidade, ser fiel a Deus. E também as pessoas, por causa do pecado, elas quebram essa aliança com Deus nesse relacionamento e se tornam infiéis. Portanto, Tiago continua aqui usando a mesma linguagem, dizendo que o Espírito que ele fez habitar em nós, ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo tem ciúme de você. Agora eu te faço uma pergunta. Você tem ciúme de alguém que você não gosta? Alguma pessoa que tem ódio por outra, odeia outra pessoa, deseja fazer o mal de outra, ela tem ciúme da outra pessoa? Não. Normalmente as pessoas sentem ciúmes de quem elas gostam. Mas não se confunda, o ciúme de Deus não é o ciúme humano. Talvez aqui o autor ele buscou escrever, usar essa palavra para expressar alguma reação de Deus, alguma atitude, algum sentimento de Deus para com os homens, porque Deus ele é infinito. Portanto, nós seres humanos usamos palavras que estão no nosso contexto humano para expressar as coisas que vêm de Deus. Então, quando ele diz que o Espírito Santo tem ciúmes, não é aquele ciúme que os homens têm pelas mulheres e as mulheres têm pelos homens, que levam um a matar o outro, a fazer o mal para o outro. Não é isso. Deus não é mau. Deus, ele é bom. Deus é amor. O ciúme que Deus tem por nós é o cuidado, é o zelo, é o carinho, é o afeto. É isso que ele sente por mim e é isso que ele sente por você. Então nós precisamos lembrar que todas as vezes que nós pecamos, além de nós estarmos adulterando, uma linguagem assim vamos utilizar, conforme nós já estamos utilizando, além de estarmos adulterando, quebrando uma aliança com Deus, nós também estamos ofendendo a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos entristecendo a pessoa do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Então lembre-se disso. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia afirma que Deus é Espírito. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Ele veio de Deus. Ele é Deus. Ele te ama. Ele tem ciúme de você. Ele cuida de você. Você não está sozinho. E todas as vezes que você ignora ele, que você desrespeita ele, você está ofendendo a pessoa do Espírito Santo. E no contexto aqui desse capítulo 4 de Tiago, todas as vezes que você tem amizade com o mundo, você adota um estilo de vida mundano, pecaminoso, que é o contrário daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, daquilo que a Bíblia nos está instruindo. Todas as vezes que você se porta dessa maneira, você está ofendendo o Espírito Santo, você está provocando ciúmes no Espírito Santo e também você está entristecendo o coração de Deus. E as pessoas que permanecem nessa posição e não se arrependem, mais cedo ou mais tarde, a ira de Deus entra em ação. A ira de Deus vem sobre essa pessoa, porque Deus ele abençoa aqueles que são obedientes a ele. Ao contrário disso, a maldição da parte de Deus vem sobre a vida de todo aquele que vive contra a sua vontade, contra a sua palavra, vivendo as suas próprias vontades, os seus próprios prazeres e também os prazeres e a vontade do mundo. E no versículo 6 continua: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então no versículo 6 continua dizendo, ele dá maior graça, Deus nos concede graça. A graça de Deus se manifesta sobre nossas vidas de várias formas, principalmente através do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por mim e por você, para nos perdoar
a fim de restaurar o nosso relacionamento e comunhão com Deus e nos livrar do sofrimento eterno. Deus nos concede graça. A graça de Deus se manifestou sobre nossas vidas através de seu amor, através de sua misericórdia, através de seu perdão e através de muitas outras formas que nós poderíamos dizer aqui. Então não vamos desprezar essa graça de Deus. Ele concede graça para mim e concede graça para você. Mas é necessário uma condição para que você viva debaixo da graça de Deus, para que você receba da graça de Deus. Aqui está escrito: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça para quem? Para os humildes. Então a graça de Deus não é para todos, é para apenas aqueles que se humilham perante Deus. Conforme o apóstolo Pedro escreveu em uma de suas cartas: humilhem-se perante Deus, para que ele os exalte. No devido tempo, ele vai exaltar vocês. Eu acho que Tiago também falou sobre isso. Sim, aqui no versículo de número... no versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Eu acho que está lá na frente. Sim, Tiago capítulo 4, versículo 10. Tiago também vai falar isso. Humilhem-se na presença do Senhor e ele vos exaltará. Está aí um versículo simples, fácil e excelente para você memorizar. Humilhe-se na presença do Senhor e ele te exaltará. Pedro também escreveu isso na sua primeira carta, está lá no capítulo 5, versículo 6, conforme eu havia falado que Pedro também escreveu em uma de suas cartas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Em outras traduções bíblicas, vai estar escrito assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo ele vos exaltará. Portanto, nós precisamos nos humilhar perante Deus. O que eu quero dizer com isso, nos humilhar? Abrir mão de nossas vontades, sofrer dentro de nós, negando a nossa vontade carnal, a vontade do velho homem, abrindo mão das nossas vontades. Isso aí traz sofrimento, traz tristeza, é difícil, em muitas das vezes, não é fácil. Então é um processo de humilhação. Abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito, viver conforme a palavra nos instrui. Isso também é nos humilhar perante Deus. E no devido tempo ele nos exalta, conforme nós lemos ali no versículo 10 do capítulo 4 de Tiago e no versículo 6 do capítulo 5 de 1 Pedro. E também quando nós nos humilhamos perante Deus, ele nos concede graça. E no versículo 6 está falando: Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Eu quero fazer aqui uma pequena comparação entre o soberbo e entre o humilde. Nesse contexto aqui, é claro, para partir para o final dessa reflexão. A pessoa soberba, ela vai ignorar a vontade de Deus, ela vai rejeitar a vontade de Deus, ela vai olhar para as suas próprias vontades, as suas próprias intenções, as suas preferências, os seus prazeres, aquelas coisas que ela mais gosta, vai olhar para o estilo de vida mudando, tudo aquilo que atrai ela no mundo, e ela vai ser atraída por essas coisas, ela vai se render a essas coisas e ela vai escolher essas coisas. Dessa forma, ela vai estar agindo com soberba, ela vai estar exaltando a si própria, ignorando o chamado de Deus para a vida dela, o chamado para a salvação. Ao contrário disso, nós temos as pessoas humildes. São as pessoas que elas também veem essas mesmas coisas que eu falei que as pessoas orgulhosas e soberbas veem. As pessoas humildes, elas veem as coisas do mundo,
as coisas atrativas do mundo, os prazeres do mundo, o estilo de vida pecaminoso do mundo, elas veem as suas próprias vontades, os seus desejos, as suas preferências. Mas, por causa do chamado de Deus, da aliança com Deus, da proposta que Deus tem de salvação para ela, ela abre mão de todas essas coisas que dão prazer à natureza do velho homem, à nossa carne. Ela abre mão de tudo isso, a pessoa humilde, para se render à vontade de Deus. E onde entra a humilhação? A humilhação entra no que eu já até expliquei. A pessoa, ela tem duas vontades dentro dela, ela tem duas naturezas dentro dela. A natureza do velho homem, que veio de Adão por causa do pecado, que gosta das coisas pecaminosas, de tudo aquilo que não agrada a Deus. E também nós temos a natureza do Espírito, que nós recebemos quando nós cremos em Deus, pela pregação do Evangelho, cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa natureza espiritual, ela gosta das coisas de Deus, ela tende para as coisas de Deus, e ela não gosta da outra natureza que é carnal. Então fica essa luta todos os dias existe uma luta, todos os dias o pecado ele tenta prevalecer em nós. E para vencermos essa luta, nós precisamos nos humilhar. Quando nós rejeitamos essas vontades, nós estamos nos humilhando, abrindo mão de nossas vontades. Seria o mesmo de que nós dissermos assim: eu não sou nada. Conforme Paulo escreveu lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, o eu pecaminoso, mas Cristo vive em mim, o ser espiritual. Então, assim como Jesus Cristo se humilhou, se entregou aos seus assassinos, ele se entregou para ser crucificado, foi escarnecido, zombado, cuspido, bateram nele e crucificaram ele ali naquela cruz, ele passou por toda aquela humilhação junto com o sofrimento. Assim também nós vivemos de forma semelhante quando nós estamos abrindo mão das nossas vontades pecaminosas, abrindo mão dos prazeres deste mundo. Nisso aí também se consiste a humilhação. Então, quando você abre mão de todas essas coisas que não agradam a Deus, para agradar a vontade de Deus, você está se humilhando. E isso agrada o coração de Deus. Por isso, ele te concede graça. Ao contrário disso, ele resiste aos soberbos, ele vai contra os soberbos. Loucos são aqueles que se colocam contra Deus, pois quem pode ir contra Deus? Quem pode vencer Deus? Então é melhor ficar do lado de Deus, até mesmo porque ele é digno, ele é merecedor, ele criou todas as coisas que existem, ele criou todos nós, todos os seres humanos, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador, portanto, ele merece reconhecimento, ele merece gratidão, ele merece louvor, ele merece amor da nossa parte. Não estou dizendo que ele precisa, estou dizendo que ele é digno, que ele merece. Ele merece o nosso respeito. Então, fica aí esse conselho dentro da Bíblia Sagrada que eu estou dando para você. Seja humilde, se humilhe perante o Senhor, para que ele te exalte no devido tempo e conforme diz aqui Tiago capítulo 4, versículo 6, para que ele venha te conceder graça. Graça que te traz perdão, graça que te traz para perto de Deus a fim de que você tenha comunhão com Ele, graça que te concede libertação dos pecados para que você seja livre para obedecer e fazer a vontade de Deus, e graça para herdar a vida eterna, assim que você crer em Deus, no Evangelho de Cristo e no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos perdoar e também nos salvar. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo, meditando na palavra do Senhor e também orando juntos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos, Pai, pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor que vem sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelo agir do Espírito Santo do Senhor que nos ama e tem ciúme de nós, tem zelo por nós, tem cuidado de nós.
e nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo e nos faz crer no Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque nós cremos no Senhor. E nós também, meu Pai, aproveitamos esse momento para pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que quebramos nossa aliança com o Senhor, mas nós estamos aqui reconhecendo, meu Pai, em oração, diante do Senhor, em nome de Jesus, que nós somos falhos, fracos, pecadores, não somos merecedores, é tudo pela graça do Senhor, é tudo vem do Senhor, meu Pai. Portanto, Pai, nós confessamos ao Senhor que nós dependemos de Ti, precisamos de Ti. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda o amor, nos conceda graça, misericórdia e nos perdoe, meu Pai, por nossas falhas, os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha colocar fé no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Aumente a fé dela, coloque o temor no coração dela, aumente o temor. Tira do coração dela, meu Pai, o prazer pelo pecado, o prazer pelas coisas do mundo. Eu te peço que o Senhor venha libertar ela, meu Pai, que o Senhor venha liberar uma palavra, uma ordem no mundo espiritual, para que essa pessoa seja liberta, livre para andar nos caminhos do Senhor, para viver em santidade, viver na liberdade do Espírito, vivendo a vontade do Senhor e na presença do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos revestir com a tua armadura espiritual, nos fortalecer na força e no poder do Senhor, que o Senhor continue nos dando ânimo e disposição para buscar ao Senhor todos os dias, para ler a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra, para estar orando, para jejuar sempre que tivermos condições, meu Pai, estar fortalecendo o nosso espírito, estar na tua presença. Tira do nosso coração, meu Pai, o prazer e a atração pelo pecado e pelas coisas do mundo e coloca em nós prazer e atração pelo Senhor e nas coisas do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, nós pedimos ao Senhor também que o Senhor venha abençoar todas as áreas de nossas vidas. Abençoe, meu Pai, nossa família. Abençoe, meu Pai, os relacionamentos, os casamentos, meu Pai. Abençoe os relacionamentos conjugais, meu Deus. Abençoe o marido, a esposa, os filhos, todo o lar, toda a casa, todos os parentes. Que o Senhor venha cessar toda contenda, toda inimizade, meu Pai, todo e qualquer tipo de problema e todo mal. Que o Senhor venha repreender em nome de Jesus. Que venha prevalecer a paz e a alegria do Senhor em nossa família, em nossa casa, em nosso lar, em nome de Jesus. Pai querido, eu peço ao Senhor que nada falte em nossas vidas, que não falte dinheiro, não falte alimento, não falte roupas, não falte qualquer provisão material que nós precisarmos em nome de Jesus. E te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até hoje, meu Pai. Graças te damos em nome de Jesus. Abençoe também, meu Pai, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente profissional. Abençoe também a nossa vizinhança, os nossos parentes. Abençoe também o nosso ambiente ministerial, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a todos. Que o Senhor venha eliminar todo o mal nesses meios, Pai, nesses ambientes. Que prevaleçam também nesses ambientes a paz e a alegria do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome de Jesus Cristo. E antes, meu Pai, de finalizar, eu quero te pedir mais uma coisa, que o Senhor venha trazer salvação na vida da pessoa que está precisando de salvação e está me ouvindo, ou se tem alguém na casa dessa pessoa, na família dessa pessoa, ou alguém que essa pessoa que está me ouvindo esteja intercedendo por ela junto comigo nessa oração, que esteja precisando de libertação de pecados, precisando de salvação, que o Senhor venha, meu Pai, libertar essa pessoa, salvar essa pessoa, que o nome dessa pessoa ou dessas pessoas, pode ser mais de uma, esteja escrito no livro da vida, Pai. Então, Senhor, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo, meditando na palavra e também orando juntos. Não se esqueça de me seguir pelo canal no WhatsApp. Ali você não perde nada que posto por aqui no YouTube e vai receber todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições eu coloco ali devocionais em texto para você meditar na palavra de Deus.
Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas pela palavra de Deus. E se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.